Médico esportivo, você já ouviu falar sobre essa especialidade? Pois é, a gente começa essa edição já esclarecendo esse assunto, batendo um papo com o doutor Danilo Pereira, que é especialista no assunto. Primeira vez, tá, aqui no programa Utilidade Pública, já com insistência grande, que a agenda tão difícil a gente conseguir adequar o horário. Médico do esporte. E, lógico, a gente já começa agradecendo, claro, sua presença aqui e já perguntando o que é o médico do esporte. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Danilo Pereira, né? Eu sou médico, sou formado pela Universidade Federal de Sergipe e fiz minha especialização em medicina esportiva lá no Hospital do Servidor, do estado de São Paulo. O que é que faz o médico do esporte? A medicina esportiva, ela é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, tem 14 anos, então é uma coisa recente, tá? Então, talvez vocês que não tenham ouvido falar, não tem problema algum, é porque, de fato, toda a história da medicina tem poucos anos ainda de atuação. E a medicina esportiva, ela tem uma grande mensagem, é uma grande bandeira: exercício é remédio. Então, toda vez que eu começo a falar, eu começo no meio e termino falando sobre a medicina esportiva, eu repito essa frase: exercício é remédio. Então, mentalizem o movimento como um comprimido. Da mesma forma que você vai em uma farmácia, que você pega uma medicação, que você compra e você toma aquela medicação e aquilo te gera alguma sensação de bem-estar, de que você está cuidando de sua saúde, pense igual com o exercício. Então, quando você se propõe a ser fisicamente ativo, a fazer um movimento, você está dando uma medicação que vai impactar positivamente aí no seu ganho de funcionalidade, independência, autonomia e um processo aí de envelhecimento ativo, que é a grande proposta que a medicina esportiva quer fazer, que a gente seja fisicamente ativo, mas com um grande propósito, né? De entender o porquê de fazer o movimento. E assim, quando você fala envelhecimento ativo, é muito bacana essa colocação. A gente está vendo, claro, a gente tem acompanhado nos últimos anos o aumento da expectativa de vida, enfim. E a gente tem acompanhado também pessoas na rua fazendo atividade de faixa etária que a gente não estava tão habituado a ver isso lá atrás. Então, assim, a turma está correndo atrás do prejuízo, mas o ideal é que haja um preparo, que já comece de forma antecipada para evitar uma série de problemas, ou não. Posso começar a qualquer hora, em qualquer intensidade. Perfeito. Então, como toda medicação, ela tem uma dose, tem um intervalo, tem uma frequência ideais, otimizadas para cada pessoa. Então, um dos princípios do exercício é o princípio da treinabilidade. Então, a mesma coisa ela não serve para todo mundo. Então, por exemplo, eu e você, nós temos idades diferentes, nós somos de sexos diferentes, nós temos níveis de treinamento diferentes. Se a gente daqui para frente começar a comer, treinar e dormir tudo do mesmo jeito, cada um vai ter a sua resposta, porque o exercício ele é individual. Então, não dá para simplesmente você pensar em uma receita de bolo ou fazer a mais alta dose para qualquer pessoa, porque isso você vai começar a ter os efeitos colaterais. Como toda medicação, a gente tem uma faixa. A gente quer que o paciente fique nessa faixa aqui. Se você dá menos dose do que o necessário, fica sem os efeitos positivos. Se você dá mais dose que o necessário, você começa a ter os efeitos negativos. E para deixar alguma coisa mais palpável, tendinopatias, lesões musculares, lesões ósseas, alterações de humor, alterações de sono. Então, às vezes as pessoas pensam que para evoluir precisa sempre treinar mais. Então, a medicina esportiva, ela traz um tripé, que é o exercício, a nutrição e o sono. Então, quando você treina, você está treinando. Quando você come, você também está treinando. Quando você dorme, você também está treinando. Então, esses três, eles têm que estar em um balanço, em uma harmonia, para que você consiga, em uma balança, ter os ganhos e não acumular os prejuízos. E aí, você explicando tudo isso e sempre linkando essa questão médico-esportiva, especialidade médico esportivo, não, então já vi que essa não é minha praia, essa é uma especialidade indicada para acompanhamento de atletas. Mito ou verdade? Mito.
O nome, de fato, nos remete a essa primeira sensação, esse primeiro pensamento, né? Que o médico do esporte é o médico para atleta. E aí vou voltar para aquela segunda colocação, né? Por quê? Por que que a gente deve ser fisicamente ativo? E, historicamente, foi até linear, simplista, a ação do exercício na vida das pessoas. Então, as pessoas elas eram fisicamente ativas por dois motivos. Ou para competição, e aí vem o esporte, e para ganhos estéticos. Então, assim, se a gente entende o porquê, se a gente entende de fato que o exercício é remédio, que vai atuar em prevenção, tratamento, reabilitação de doenças, a gente amplia esse leque para todos. Então, de fato, o médico do esporte, ele é o médico do movimento. Então, se você se movimenta, o que todo mundo se movimenta, então o médico do esporte é para todos, de fato. Desde os 3 até os 120 anos, a gente faz essa atuação. E cada vez mais, a gente tem mais segurança, a gente tem mais literatura que defende o início cada vez mais precoce da atividade física, seja na faixa etária ali da criança, de maneira lúdica, de maneira divertida, até aquela faixa etária do idoso, como a gente via lá no hospital, pacientes com 85, 90 anos, que nunca fizeram nada, e a gente iniciava um treinamento para aqueles pacientes. Então, tem toda a preparação, todo o costume, todo o gesto de fazer. Nem todo mundo sabe caminhar em uma esteira, nem todo mundo sabe usar um aparelho de musculação. Então, isso a gente faz uma abordagem multidisciplinar. O médico do esporte, juntamente com o educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, o psicólogo, cada um tem a sua área de abordagem, mas a gente se soma. E esse efeito somatório, a gente começa a abraçar e, assim, aumenta o leque. E, de fato, o médico do esporte, ele é também, mas não somente para atleta. Aí vem, claro, a dúvida de todos nós, pobres mortais. Nós não somos atletas, mas a gente quer entrar nessa linha aí, nessa seara da saúde, de aproveitar aquela faixa ali do efeito positivo, de absorver o que é positivo do esporte. Como é que deve ser o procedimento na prática? Por exemplo, quem já pratica atividade esportiva e quem não pratica atividade esportiva, essas duas pessoas, em que momento elas devem procurar o médico esportivo e qual vai ser o caminho para que ela tenha um melhor aproveitamento na prática, tá? A gente já entendeu o funcionamento, mas para que ela tenha esse ganho e não leve na bagagem aquele lado negativo do excesso, que são as lesões, e aí que você acaba ficando mais tempo parado. Perfeitamente. Então, assim, a própria OMS e o Colégio Americano de Medicina Esportiva, eles colocam uma faixa. Então, só para deixar um número um pouco mais palpável, de 150 minutos a 300 minutos por semana de uma atividade moderada aeróbica ou 75 a 150 minutos por semana de uma atividade aeróbica intensa, isso intercalado com 2 sessões em dias alternados de treinamento resistido. Eu vou abrir só um parênteses para explicar o que é o moderado e o intenso. Então, assim, a gente está conversando aqui de uma maneira bem simples e confortável. Então, estamos fazendo atividade física, só que de leve intensidade. E quando a gente começa a aumentar essa sobrecarga, as nossas palavras elas começam a ficar mais difíceis de falar. Então, quando você começa a sentir essa zona, você entrou em uma atividade moderada. Quando você começa a ter dificuldade de falar e as palavras começam a ficar cortadas, então você entrou em uma zona intensa. Essa é uma parte simples, é um teste da fala, para a gente só deixar palpável o que é a atividade moderada. Mas isso é muito legal, porque assim, as próprias pessoas elas podem se autoavaliar durante a realização daquela atividade. Que, por exemplo, eu percebo muito as pessoas correndo e, assim, as pessoas que a gente conhece, e aí um dia corre num pace, no outro dia no outro, e aí você não sabe exatamente qual é a lógica daquilo, e acho que muitas vezes nem as próprias pessoas sabem. Não. Esse teste da fala, gente, acho que vale muito a pena, tá? Sim. Vai parecer coisa meio doida, mas agora todo mundo usando máscara, acaba despercebido pra gente poder fazer essa autoavaliação. É uma coisa, assim, palpável, barata de se fazer e que tem relação com alguns exames que a gente Mas sozinho não adianta. Não. Com o teste ergométrico, com a ergospirometria, que a gente tem uma forma de calcular mais essas zonas para otimizar o resultado. Isso aqui
pensando naquele indivíduo previamente sedentário que pensa em iniciar algum treinamento contínuo, algum exercício contínuo. Aquele indivíduo que já está com um nível de treinabilidade um pouco mais alto, a gente fala assim, entre os esportistas até atletas amadores, aí a gente precisa ver algo a mais. Então, tem que fazer a abordagem do exercício como uma maneira fit, que a gente fala, que é a frequência, intensidade, tempo e o tipo. Então, as pessoas são fits. Então, a frequência é o tempo, né? O número de sessões. A intensidade tem algumas escalas, o teste da fala é um desse. O tempo é o número de minutos mesmo. E o tipo é a modalidade que ela pratica. Após a abordagem FIT, a gente faz a abordagem da alimentação. Então, a gente vê o recordatório alimentar desses pacientes, né? O quanto de ingesta de água que ele está colocando no dia, ingesta de carboidratos, de proteína, a parte de suplementação e também o sono. Como eu falei, é o tripé. Então, quando você treina, você está treinando. Quando você come, você está treinando. Quando você dorme, você também está treinando. O que, em resumo, uma sessão de exercício, você faz um estressor no seu corpo. E aí eu coloco para os pacientes, nosso corpo é como se fosse uma casa. Você está subindo e fortalecendo as estruturas de sua casa. Quando você faz uma sessão de treino, é como se você derrubasse um muro. E aí, quando você come, você traz novos materiais. Você está trazendo tijolo, cimento, piso, para você renovar aquele muro que você derrubou. E quando você dorme, é a hora que os seus funcionários vão começar a subir. Então, isso aqui a gente tem que ter otimizado. Se você pensa só em focar na hora da quebra, na hora do treino, você só quebra muro, quebra parede, quebra telhado e você não consegue evoluir. Então, a gente precisa abordar, otimizar esses 3 pontos. Isso aqui pensando naquele indivíduo que já é fisicamente ativo, pensando em um pouco mais de performance. Para esse daqui, a ação, a avaliação pré-participação, que é a consulta do médico do esporte, a gente tem 2 focos básicos. A avaliação cardiológica e a parte osteomuscular. Porque esse indivíduo, como ele está mais destreinado, aquela zona ela está um pouquinho mais baixa. Então ele pode, mesmo com progressões lentas, com volumes baixos, ultrapassar aquele limite e começar a experimentar, né, os efeitos colaterais negativos. Então, é de fundamental importância que qualquer pessoa, independente do nível de treinamento que ela tenha, seja desde o sedentário até o esportista, que ele tenha uma avaliação pré-participação com o médico do esporte para a gente otimizar, para a gente garantir uma segurança durante a execução do treinamento dele. Claro que isso vale também, tá, gente, para aqueles atletas de fim de semana, tá? Aquela pessoa que passou a semana toda sedentária e resolveu acabar com o mundo, porque só tem 2 dias na semana para treinar, então eu quero treinar até ficar estressada, aí você vai... Aí vem o que todo mundo já conhece, né? O excesso, cansaço, dor de cabeça, muitas vezes, né? Porque muitas vezes as pessoas... Não, eu quero juntar a vitamina D agora, que eu preciso para a imunidade, com a atividade física. Então, peraí que eu vou correr, passei a semana inteira sem fazer nada, mas aí eu vou correr no sábado, ao meio-dia. Claro que isso não vai dar certo, né? Depende de cada um, mas a tendência é isso, trazer problemas. E como a gente falou muito em alimentação, a gente vai dar uma pausa aqui na entrevista com o Dr. Danilo, porque a gente vai passar uma receita muito bacana para vocês, tá? A gente vai começar a trazer também receitas veganas aqui para a utilidade pública. Essa tem sido uma solicitação também, que a gente tem um quadro lá de gastronomia lá no nosso canal, a gente tem uma dica, né? Você tem acesso a várias receitas e havia sim essa solicitação para receitas veganas, então a gente atendendo, a gente vai acompanhar a nossa primeira receita vegana a partir de agora.